Muito bem. Logo cedo, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema de fraudes e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos em licitação para obras do Castelão, lá em Fortaleza, entre os anos de 2010 e 2013. Olha só há quanto tempo. E entre os alvos das buscas estão justamente os irmãos Ciro e Cid Gomes. Ao todo, 80 agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, expedidos lá pela 32ª Vara da Justiça Federal, em domicílios dos investigados nas cidades de Fortaleza, Meruoca, Juazeiro do Norte, São Paulo, Belo Horizonte e São Luís. As buscas tiveram como objetivo apreender mídias digitais, aparelhos celulares e documentos. Segundo a PF, as investigações tiveram início no ano de 2017, sendo identificados indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propinas para que uma empresa obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, posteriormente, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo governo do estado do Ceará ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas, diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas. Então, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção passiva e ativa. Na decisão, a pedido da Justiça, né, a pedido da Polícia Federal, nós obtivemos a decisão, publicamos alguns trechos. Além do Ciro e do Cid, são citados, também é citado o Lúcio Ferreira Gomes, outro irmão da dupla, e mais 3 políticos que integrariam o núcleo de agentes públicos da organização. Segundo a PF, os atos sistemáticos de corrupção delatados resultaram em massivos ganhos para a empreiteira Galvão Engenharia, líder do consórcio, e, como contrapartida, possivelmente proporcionaram o enriquecimento ilícito dos agentes públicos beneficiados, no esquema que permeou as 2 gestões consecutivas do ex-governador Cid Ferreira Gomes, lá no estado do Ceará. O Ciro e o Cid, segundo a PF, então, receberam pagamentos sistemáticos, tá? Tem a decisão, todos os detalhes e, obviamente, isso causou uma repercussão enorme. A Justiça também determinou a quebra de sigilos bancário e telefônico do Ciro, do Cid e de outros 12 alvos. Bom, Mário, quer comentar? Eu estou aqui com a reação do Ciro Gomes, com a reação da turma toda aqui. O Ciro disse que o Bolsonaro é ladrão e os filhos do Bolsonaro são ladrões e que a PF está a cargo por amizade com amigos com os filhos bandidos do Bolsonaro. Você quer ver o VT aqui? Eu solto o VT. Por favor. Prazer. Daniel, por favor, solta o VT do Ciro, dizendo que o diretor da PF está no cargo por amizade com os filhos bandidos do Bolsonaro. Não existiu o fato é absolutamente mentiroso. Houvesse qualquer suspeita, os fatos têm a ver com as autoridades que governaram o estado do Ceará, embora fosse o meu irmão e eu boto a mão no fogo por ele, em nada me alcança. E aí o que acontece? Por que me envolve? Simplesmente é uma pergunta que eu vou exigir na justiça, que um delegado arbitrário, que um juiz picareta, tudo a serviço do Bolsonaro, vão responder. Isso não tem a menor dúvida, porque eu vou exigir esclarecimento de todos eles. Qual é a explicação? A não ser a intrusão do Bolsonaro na Polícia Federal, que todo mundo sabe que tem acontecido no Brasil. Deixa eu lhe dizer, o atual diretor-geral da Polícia Federal nunca foi superintendente. Está no cargo de diretor-geral da Polícia Federal pela amizade íntima com os filhos bandidos do Bolsonaro. Você acha que eu sou inocente? Para complementar a história, o Lula saiu em defesa do Ciro também falando isso. Olha aí, pessoal da PF, né, manipulada. E a Dilma também repudia o arbítrio e a perseguição, né, os dois aí falando em perseguição política por parte da Polícia Federal do Bolsonaro. Eu gostaria de colocar o seguinte, lembrá-los a todos aqui que nos assistem, que o Bolsonaro, ou melhor, que o Lula e o Ciro Gomes, quando o Moro saiu do governo alegando a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, o que aconteceu? O Lula disse que tudo bem,
que aquilo era uma bobagem do Moro, porque o Bolsonaro defendeu o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha tinha o direito de indicar o diretor da PF, sim, etc. e tal. E o Ciro Gomes, numa entrevista, também falou, sentou aí a crítica no Moro e criticou a saída do Moro, o jeito que ele saiu, e também falou que não, que tem que, né, o presidente tem a prerrogativa, etc. e tal. E agora, hoje está aí. Não, a Polícia Federal, esse diretor, né, amigo dos filhos, etc. e tal, não tem capacidade técnica, isso tudo é aparelhado politicamente. Ô, Mário, e agora? Nada como um dia após o outro, né? Esse no ponto... mérito da investigação, né? Sem entrar no mérito da investigação. Essa sua lembrança é muito oportuna, né? Porque mostra que no Brasil não há convicções, né? Não existe convicção, né? Existe só esperteza. Agora, nessa história específica aí do Ciro e do Cid Gomes, a gente pode concluir que talvez todos tenham razão, né? Todas as partes têm razão, não está excluído isso, né? Todas as partes podem ter razão, né? De fato, a PF sofreu uma intervenção política do Bolsonaro, aliás, a Cruzoé vem mostrando isso com uma série de reportagens, né? Pode ser verdade que o Bolsonaro seja ladrão, que os filhos dele também sejam ladrões, pode ser verdade, estou dizendo que mas pode ser verdade, né? Tem investigações aí que deveriam estar ocorrendo, que foram suspensas, né? Ou foram atrasadas, né? De rachadinha e tal, isso é ladroagem, né? E pode ser que o Ciro e o Cid Gomes tenham sim se locupletado com a construção do Castelão. Não sou eu que digo, quem está dizendo é a PF, né? Numa operação autorizada pela Justiça, né? Não sei se o juiz é picareta ou não, mas os indícios foram suficientes para eu diria, uma grande operação, né? Você tem 80 agentes, é isso, envolvidos? Isso é uma ordem de grandeza bastante relevante. Então pode ser uma história que todo mundo tem razão, né? Todos os acusadores estejam cobertos de razão e todas as acusações sejam verdadeiras, né, Cláudio? Agora, do ponto de vista político, é importante que o Ciro Gomes hoje disse, não, ele falou, não, também aponta as roubalheiras do PT, né? Sobrou também para o PT, né? E aí o Lula e a Dilma vão lá e dar tem uma piscadela, né? Uma piscadela ali para o Ciro. Ô, Ciro, vem para o nosso lado aí que a gente, né? A gente segura a onda, tal, né? Você é amigo, não é amigo, né? Entendeu? Bando, né? Bando de... É muita hipocrisia, né? Porque, no fim das contas, é isso. Você tem uma investigação, aliás, que partiu da delação de executivos da Galvão, isso no âmbito da Lava Jato, ainda Cláudio, no âmbito da Lava Jato. Ô, Cláudio, você sabe o que vai acontecer com isso, né? Vai dar nada. Vai dar nada, né? Vai dar nada. A coisa vai chegar lá no... Em quem que vai chegar? Quem é que é o Prevento Sênior? O Prevento Sênior do STF, nesse caso. Todos os casos da Lava Jato estão com o Gilmar? Como é que é? Foram para o Gilmar? Acho que foram, né? Ele atraiu, não atraiu? Do alto. Não, esse caso... Eles inventam lá umas atrações fatais que mudam, né? Toda hora, prevento disso, aí puxa para lá, vai para cá. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, esse troço, não se preocupe, Ciro e Cid, porque as instituições brasileiras, graças a Deus, estão funcionando, viu? Vão acontecer várias coisas aí, olha. Esse caso desceu para a primeira instância. Daqui a pouco ele vai para a Justiça Eleitoral, porque tem caixa 2. Mas vai subir. Depois eles vão recorrer, vai voltar para o Supremo aqui. Porque... Tudo acaba no Supremo. Não, porque em tese é o crime, embora o Cid Gomes seja senador, os acontecimentos anteriores ao mandato. Então entra naquela cláusula. Então desceu. Mas depois sobe, como aconteceu com os do Alto, sobe e desce. Serra, né? E outros que foram parar lá no Supremo. Não se preocupe. Mário, oi. É aquela história, né? Você falou, podem todos estarem certos nisso aí. Qual é o problema de fundo que eu vejo? É justamente se você não tem uma polícia independente de fato,
É a história da mulher de César, né? Sem Então, dúvida. qualquer coisa que aconteça, fica Exato. parecendo que é uso Serve como político. você tem razão. Não está excluído também que a APF, pelo menos essa parte aí desses policiais que estavam empreendendo essa investigação, estejam cumprindo com o seu trabalho exemplarmente, não tem nada a ver com... E aí calhou, né? Calhou, né, de eles estarem atingindo um adversário do presidente, mas a polícia tem que agir mesmo. Agora, é isso, quer dizer, você aparelha a PF, você politiza a PF, aí toda e qualquer ação da PF pode ser acusada de manipulação, de ser sacanagem, né, esse tipo de coisa, Não. né? Vale tudo. Eles vão reescrevendo tudo. Olha aqui, ó, até o Ciro, vou encerrar com o Ciro, que acabou de dar uma declaração, parabenizando o Lula pelo apoio, né? Agradecendo o Lula pelo apoio. Agradeço o gesto democrático do presidente. Daniel, se você quiser botar na tela, ótimo, tá aí. Agradeço o gesto democrático do presidente Lula. Olha aí, ó. O gesto democrático do presidente Lula. Justamente o que a gente estava falando no início do programa. Em denunciar isso que eu sofri. A violência que aconteceu contra mim é para me calar. E eu apenas disse que vou continuar dizendo o que penso. Eu não acho que o Lula seja ladrão. Eu nunca disse isso. Olha aí. Não. É um negócio... Ah, meu Deus do céu. Ah, não, Ciro nunca disse que o Lula era ladrão. Não. O Cláudio, você pode ler o que o Ciro disse recentemente a respeito do Lula? Está aí, nesse post, se não me engano, está logo embaixo, né? Meses atrás, né? Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. O Lula Exatamente. apodrece onde ele bota a mão. Que mais? Eu estou lendo que tem a câmera aqui na frente. Continua, por favor. Eu sei que ele é corrupto. Para além de ser corrupto, é um grande corruptor. Quer dizer, como assim? Ainda tinha o outro lá, ó, em 2019. Se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Sou eu. Mas eu falei que o Lula tinha dado uma piscadela, né? Piscou e levou, viu? Piscou e levou. Piscou e levou. Piscou e levou. É, transformam tudo agora. Olha aqui, você sabe o que vai acontecer? Né? Agora transformam tudo em perseguição política, atentado à democracia. Esse é o discurso que vai prevalecer. Essa é a nova narrativa. O Lula dá uma piscadela para ele, e ele aceitar a piscadela, sabe o que vai acontecer, né? Ele vai dizer assim: desisto da minha candidatura para entrar na frente democrática contra o autoritarismo do qual fui vítima, né? Do qual fui vítima nesta ação ignóbil que a PF moveu contra mim. Se você bobear, vai fazer isso no almoço do Alckmin. Olha, olha aqui, é um vaticínio. Eu não gosto de ser futurologista, mas está claro que é o seguinte: como o PDT está querendo, a candidatura do Ciro não vai para frente, o PDT está querendo tirar, não bancar essa para não gastar dinheiro de fundo eleitoral com um candidato a presidente que não tem chance, né? E está doido para aderir ao Lula, pronto, tá aí, ó, a Frente Democrática contará com a presença do Ciro Gomes, você entendeu? Que provavelmente será ministro de Estado, não sei o quê, e ele já tem um discurso preparado. Olha aqui, essa ação me mostrou que é preciso cerrar fileiras em prol da democracia em torno do candidato que está à frente das pesquisas, que é o meu companheiro Lula, a quem eu nunca chamei de corrupto. Olha, o Brasil, a política brasileira é de uma previsibilidade que cansa, viu? Cansa. Negócio que é sensacional. Nunca disse que o Lula era ladrão. Tá bom. Vamos lá.